galera, nosso bate-papo de hoje é com a fisioterapeuta Luara Chagas. Tudo bem, Luara? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, Luara, conta pra gente o que é o Neopilates. Então, o Neopilates ele é uma mistura do Pilates com treinamento funcional e exercícios circenses. Então, ele usa alguns aparelhos, né, como o Gravity, que vem do circo. Tá. E qual que é a principal diferença do Neopilates para o Pilates? Tá. A principal diferença deles são as bases instáveis. O Pilates normalmente é feito, né, nos aparelhos tradicionais. A gente tem bases sólidas. No Neopilates a gente tem essas bases estáveis, elas dificultam um pouco as atividades. E quem que pode fazer o Neopilates? Porque o Pilates ele é mais democrático, né? Tanto jovens quanto idosos. E o Neopilates? O Neopilates também, ele pode ser feito desde criança de 6 anos até um idoso, sempre respeitando a limitação de cada indivíduo. E quais são os benefícios que traz para o corpo? Porque às vezes as pessoas reclamam um pouco que o Pilates é um pouco parado, né? Como se não desse tanto resultado de forma tão rápida. O benefício, além, né, dos benefícios que a gente tem na qualidade de vida, melhora do alongamento, flexibilidade, o Neopilates também, ele vem trazer de novo a parte lúdica. Então, são exercícios mais lúdicos que deixam a aula um pouco mais descontraída, mais alegre. Como a gente usa bases instáveis, um gasto maior de calorias na aula de Neopilates. Luara, obrigada pela tua participação no nosso programa. E o nosso quadro de saúde de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um bloco de carnaval com certeza é algo muito alegre, mas também a vida de um profissional nos tatames. Conheça a vida de Vado de la Riva. Hoje comigo, o mestre Vado de la Riva. São 40 anos de artes marciais, é isso, mestre? 40 anos. Como é que começou essa história? Eu comecei aos 8 anos no judô, né? E pedi ao meu pai que me colocasse sempre, quando era pequeno, assistia aqueles eventos de telequete, luta livre e tal. Aí sempre gostei de lutinha e tal. Meu pai acabou me colocando no judô, que foi a minha formação, minha iniciação na arte marcial e a minha formação até como pessoa, porque o judô me deu um grande ensinamento de respeito e conhecimento às pessoas, né? Eu vinha participando de competições de judô e vinha perdendo lutas no chão direto. Aí meu professor de judô na época, o mestre Rocha, ele falou, tem que buscar o jiu-jitsu. Quando chegou o jiu-jitsu, logo que chegou o jiu-jitsu aqui na ilha, né? Pouco depois, aí eu acabei indo treinar jiu-jitsu. Meu professor me indicou que eu fosse treinar jiu-jitsu para melhorar a parte de chão. E quando eu conheci o jiu-jitsu, até hoje, eu tive a oportunidade de ter bons professores de judô. O professor Sogo, que foi um professor, né, oriundo do Japão mesmo, depois o professor Rocha no judô, depois a minha passagem, o meu conhecimento pelo judô foi com o mestre Tonicão, né, mais para frente um pouco eu vim conhecer o mestre Della Riva, Ricardo Della Riva também, então todos seguem a mesma linha de pensamento e de ensinamento, então com respeito. O MMA eu comecei na época do Vale Tudo, então hoje está tudo muito mais fácil de se falar, né, falando do MMA, na época eu comecei a dar aulas de Vale Tudo. Na época a gente usava o nome freestyle até para não espantar. Eu chegava a convidar uma pessoa na rua para fazer uma aula de Vale Tudo, os caras chamavam ele de maluco. Tá maluco, eu vou fazer Vale Tudo, vejo os caras se atracando lá na televisão e tal. Isso aí, começamos a usar o nome freestyle na época até para poder... Era o que a gente vende hoje, óbvio que hoje está bem mais aprimorado o trabalho, mas hoje para vender com o nome, quando surgiu a nomenclatura para o MMA, mudou essa nomenclatura para o MMA, tudo foi ficando mais fácil, né? A primeira venda do Floripa Fight, primeira vez que eu fui vender o evento para um patrocinador nosso,
ele nos ajudou, nos patrocinou e pediu para não colocar o nome dele. E hoje ele é um patrocinador nosso que volta e meia está nos ajudando. Nós já fizemos pesagem no shopping, dentro da loja desse nosso patrocinador. Já tivemos várias aberturas só pelo fato da coisa estar desmistificada, de ter mudado realmente, que as pessoas entendido o que é uma arte marcial, né? Um dos meus primeiros destaques no jiu-jitsu foi o Roberto Piazza, que foi vice-campeão mundial juvenil na época, né, com 17 anos. Foi um dos meus primeiros talentos, assim. Já tinha até alguns atletas aqui, mas ele teve um destaque assim maior porque foi vice-campeão mundial, né? E no MMA seria minha primeira revelação foi o Alessandro Custódio, que na época nem era MMA ainda, era Vale Tudo, né? Na época do Meca, o evento que era um evento ainda usava ainda o nome Vale Tudo na competição, né? Depois é que um pouco mais para frente veio a nomenclatura do MMA, que ficou tudo muito mais fácil, né? A gente quer mostrar que a arte marcial, que o MMA é realmente uma arte marcial, um exemplo de público, torcida, os dois atletas ali dentro brigando, dando literalmente o sangue e terminar um evento, terminar a luta, os caras se abraçar, apertar a mão, muito obrigado. E é assim que tem que ser, porque eu não consigo lutar se eu não tiver um adversário pronto ali dentro, disposto, né, com coragem de enfrentar. Então a gente precisa do corpo do adversário. Isso em aula a gente usa como exemplo. Em aula a gente precisa, a gente não pode se machucar, a gente tem que tentar preservar o amigo de treino e coisa. E na luta é assim também. A gente sabe que terminou, às vezes machuca, às vezes sangra, às vezes corta, tudo, mas a gente vai lá, a gente abraça o nosso adversário em derrota, em vitória. A gente sabe que a gente precisa ter um outro corpo do outro lado, senão não teria luta, né? E eu acho que isso é interessante, né? Mostrar esse lado sabe? A gente vê vários fair play, né? do MMA, né? Obrigada, prazer. Bom, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando aí sobre a história do MMA, sobre a história do Vale Tudo, né? No próximo bloco, você vai conferir tudo sobre o UFC Porto Alegre, no quadro Na Guarda e também com a preparação de Van Batman.